Olá, eu sou Dila Brandão e esse é o nosso Clube do Livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12, a segunda parte do capítulo 12 do livro Não Começou com Você, começando na página 191, ampliando a nova imagem. E eu vou iniciar a leitura e depois a gente vai compartilhando aqui, tudo bem? Uhum. Ampliando a nova imagem, a compaixão de Nancy pela mãe também começou a se intensificar. Quando menina, a mãe fora cuidadora emocional da própria mãe, que era infeliz no casamento, e não se permitindo ter mais do que ela, acabou repetindo o ciclo de infidelidade e infelicidade conjugal. Nas memórias mais antigas de Nancy, a mãe parecia distante e apática, o que fez se sentir rejeitada. No entanto, ao assimilar o conjunto da sua história familiar, começou a enxergá-la com novos olhos, sentindo que, mesmo com a distância, ela lhe dava tudo o que podia. Ao adquirir essa compreensão, Nancy foi capaz de se enternecer, transcendendo a antiga imagem anterior de que havia sido privada dos cuidados maternos. Uma nova imagem de conforto surgiu em seu lugar, preenchendo-a preenchendo-a por dentro. Nela, a mãe tinha apenas intenções amorosas. Embora a mãe já estivesse morta há 16 anos, Nancy conseguiu solicitar o tipo de apoio que nunca teria imaginado e pedir quando ela estava viva. Pela primeira vez, foi capaz de sentir o amor materno. Ela fechou os olhos e visualizou a genitora abraçando-a por trás. Mãe, sempre culpei você por não dar o suficiente. E tenho culpado o Dan pela mesma coisa, que é o marido dela, né? Agora entendo que me deu tudo o que podia. Foi o suficiente. Acredite, foi o suficiente. Nancy chorava. Mãe, por favor, abençoe a minha felicidade com Dan. Quero ser feliz no meu casamento, mesmo que você e a vovó não tenham sido. A partir de agora, quando me sentir insatisfeita e sozinha, vou procurar e sentir você me apoiando e me desejando o melhor para mim. Nas semanas seguintes, Nancy colocou uma fotografia da mãe ao lado da cama e visualizou abraçando a noite, enquanto adormecia. Imaginou-se acalentada, recebendo todo o amor de que precisava e acolhendo aquilo que não tivera na infância. Envolvida pelo amor materno, ela poderia recorrer ao marido da mesma maneira, totalmente nova. Da mesma forma, Dan visualizou uma conversa com a mãe falecida. Mãe, quando eu era pequeno, achava que tinha que cuidar de você. Fiquei ressentido com isso. Não percebemos que eu tentava compensar a perda da sua mãe de quando você era garotinha, um fardo pesado demais para mim. Não é à toa que me considere suficiente. Nenhum menino pode compensar uma perda como essa. Essa imagem interior, Dan podia sentir a mãe recuando para lhe dar mais espaço. Ele respirou e inspirou profundamente. Como se seus pulmões estivessem se expandindo. Não acostumado a respirar tanto, sentiu-se tonto no início, mas depois energizado. Continuou. Mãe, muitas vezes que Nancy exige de mim. Mãe, muitas vezes acho que Nancy exige demais de mim. Por favor, ajude-me a vê-la como ela é, sem que eu tema desaparecer ou ser insuficiente. Em seu desejo de continuar a cura, Dan contatou o pai, que ainda estava vivo, e afirmou que sentia muito por ser distante. Levou-o para almoçar e disse que queria se aproximar. Durante o almoço, agradeceu por ser um ótimo pai e ficou mais do que comovido, dizendo ao filho que esperava muito tempo por aquela conversa. Dan sentiu o amor que sempre existiu e agora estava pronto para aceitá-lo. Nancy percebeu uma força no marido e ele parecia de alguma forma mais alto. Sua reação foi automática. Começou a respeitá-lo. Ela pediu a ajuda do marido. Caso sinta que eu estou acusadora, crítica ou insatisfeita, por favor, me diga. Prometo que tentarei captar esses aspectos em mim. Quero ser uma esposa melhor para você. Dan respirou fundo novamente, preencheu seu corpo de uma nova maneira e expandindo-se por lugares que fechara na infância. Ele, por sua vez, pediu a Nancy que o ajudasse a permanecer presente.
Quando eu estiver emocionalmente distante, por favor, me diga. Prometo absorver isso em mim e não me afastar de você. Ela respirou de forma semelhante ao nosso tempo. Buscaram a mão um do outro e se entrelaçaram. O caso de Dan e Nancy ilustra como, ao fazer perguntas específicas e ao ouvir a linguagem central, é possível acessar a origem de novos conflitos de relacionamentos mais profundos. Assim como eles presenciaram suas feridas serem espelhadas e ampliadas pelo outro, também podemos procurar em nosso parceiro as pendências familiares que carregamos. O mapa já está dentro de nós. Talvez seus caminhos sejam obscuros, mas com frequência podemos recorrer à luz daqueles que amamos e encontramos. Agora a gente vai para a página 194, e aí eu vou pedir para quem quiser ler. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Para quem quiser ler, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ontem, gente. Eu moro aqui em Guarulhos, né? Então é bem perto da região de São Paulo. E o Instituto Brasileiro de Constelações Familiares fica no centro de São Paulo, ali no Carrão. Deve ser perto ali para você. Sofia, você mora perto do Carrão? Caminho? Não? Mais ou menos, né? Aí eu fui no Carrão e cheguei num evento que estava tendo lá, né? Do Inácio. Vocês conheceram o Inácio? A Sandra e a Sofia conheceram o Inácio. O Inácio é o presidente lá do Instituto, né? E aí, quem estava lá era a Isabela Oliveira. Não sei se vocês conhecem, é uma professora muito famosa, foi aluna do Bert Hellinger. Ela é de Brasília, do Instituto Isabela Oliveira. E ela fez um movimento comigo lá, presencialmente. Então, oi, Cris, seja bem-vinda. Ela fez um movimento comigo. Então, eu tive assim, eu sempre tenho uma alegria, gente. Tipo assim, os grandes consteladores que eu passei. Em eventos, eu sempre sou chamada para ser constelada. Eu tenho uma sorte, né? Foi a Sophie Henninger, foi a Elisa Cabreira, a Cristina Laguno, a própria Mariane Frank, que não foi presencial, mas também me fez um movimento comigo, e eu tive a alegria de ter esse movimento com a Isabela ontem. E é engraçado que quando vocês verem, né? Eu estou sempre aqui conduzindo vocês, estou no papel de condutora, mas quando a gente muda o papel, ali eu fui colocar uma questão e quando eu me vi, eu estava andando, correndo, não era nem andando, né? Correndo pelo espaço, chorando, completamente mesmo, envolvida pela representação do que aquele momento estava despertando em mim. Assim, é muito legal falar isso para vocês e sentir isso, e sentir e dizer assim, que por mais conhecimento que a gente tenha, quando a gente se coloca no papel ali de receber, eu fui conduzida, né? Uma professora muito famosa, depois vocês seguem ela, Instituto Isabela Oliveira. Eu tá no meu stories, eu marquei ela, então vocês vão ver lá pelo Instituto, tem uma foto lá do grupo que tava. Mas que máximo quando a gente se deixa ser conduzida, né? E também acho que não tem nem essa opção racional. Quando a gente entra no campo, a gente entra no campo e não tem dessa, né? E o efeito que faz depois que a gente vive um movimento, para mim foi muito importante. Por quê? Mexendo nas luzes. Geralmente sou eu que estou conduzindo os movimentos com vocês, né? E o movimento que aconteceu comigo ontem foi muito, muito, muito intenso. Inclusive, hoje até conversei com a minha psicóloga e compartilhei com ela, né? O movimento que aconteceu foi muito intenso, muito verdadeiro. Eu fui tomada ali pelo movimento. E, por incrível que pareça, é o assunto que a gente está lendo aqui, foi exatamente o assunto que foi trabalhado lá ontem, né? Eu acho que esse capítulo especial que a gente está lendo, o capítulo 12, eu não sei para vocês, mas para mim, mas eu acredito que muitos de nós está mexendo muito com a gente, né? Com esse nosso grupo. Eu também sinto isso, né? Outras pessoas que estavam aqui a semana passada colocaram isso. Dá para ver na expressão de vocês, porque é realmente um desafio da vida adulta, o relacionamento a dois. É um dos desafios, né? E muitas vezes é um desafio que acaba gerando outros, né? Às vezes a gente acaba tendo questões financeiras, mas por conta do relacionamento de casal, questões de autoestima por conta do relacionamento de casal. Então, eu queria só compartilhar com vocês isso, que a experiência que eu tive ontem foi incrível. Vai ter também lá o congresso de constelação e eu vou compartilhar com vocês, tá bom?
para quem quiser. E sempre tem, tá? Para quem é de São Paulo, aliás, vai ter agora sempre assim, de tempos em tempos. Vai ter em outubro de novo esse evento, que é gratuito também. Aí quem vai pode participar lá das constelações. Com nomes famosos, assim, que são pessoas famosas, tá? Quando tiver, eu compartilho para vocês de novo. Eu não compartilhei esse porque eu só percebi muito em cima da hora, mas agora já avisaram que é em outubro, tá bom? Foi bom demais ter participado da experiência de ser conduzida. Acho que era isso que eu queria deixar para vocês. E me mostrou assim a profundidade que é o campo. E isso foi ontem. E o quanto hoje eu estava reflexiva e ao mesmo tempo reorganizada internamente, né? Mesmo que venha dor. Maravilhoso, né? Trabalhar com isso. Eu amo isso, né? Vamos lá, então. Vamos para a página 194. Seja bem-vinda, Alexandra, Lindinalva. Sandra, Cris, quem foi chegando depois, tá? Nós vamos ler a página 194, Para Além do Casal. Esse capítulo 12, ele fala muito sobre, ele fala sobre relacionamento de casal, né? E sobre o quanto nós e os nossos parceiros buscam, na verdade, em nós aquilo que faltou para eles na infância. Isso vira uma meleca no nosso casamento. Ficam esperando que a gente vá suprir aquilo que eles não tiveram, ou a gente fica esperando que eles supram aquilo que nós não tivemos, ou nós representamos aquilo que percebemos, né, dos nossos pais, como eles agiam em relação aos parceiros deles, né? Vamos lá? 194 para além do casal. Você quer ler, Sofia? Quero sim. Para além do casal. Quando exploramos a linguagem central de nossas queixas conjugais, muitas vezes encontramos um enredo familiar que já é conhecido. Em vez de interpretar as reclamações ao pé da letra, precisamos questionar: nossos pais ou avós tiveram uma experiência semelhante? O sentimento por nosso parceiro é parecido com o que temos por nossos pais? Meu relacionamento reflete um padrão familiar? Se você tem dificuldades com o seu parceiro, não conclua automaticamente que ele é a fonte. Em vez disso, escute as palavras de suas reclamações sem culpá-lo ou se deixar levar pelas emoções. Questione-se: estou familiarizado com essas palavras? Tenho a mesma reclamação sobre minha mãe ou meu pai? Minha mãe ou meu pai reclamava da mesma forma? Minha avó ou meu avô tinha dificuldades semelhantes? Há um paralelo entre duas ou três gerações? A experiência com meu parceiro reflete o sentimento em relação aos meus pais na infância? A Essa, história de essa última é a que a gente mais tem que prestar atenção, eu sinto, né? A experiência com meu parceiro reflete o sentimento em relação aos meus pais na infância? Então, quem não prestou atenção, reforça essa pergunta, que acho que essa é a que tem mais resposta para nós, né? Aham. A história de Tyler. Tyler, um atlético farmacêutico de 28 anos, amava profundamente sua esposa Jocelyn. Estavam casados há 3 anos, mas haviam feito amor apenas 2 vezes desde o casamento. Antes, o sexo era frequente, porém, desde o dia em que trocaram os votos, Tyler se sentia ansioso e inseguro. Estava certo de que a esposa o deixaria por outro homem. Em 6 meses, você vai me trair, declarou. Jocelyn assegurava persistentemente a sua lealdade, mas o marido ignorava. A insistência de que ela seria infiel corroía o relacionamento. Tenho certeza, ele me disse em nossa primeira sessão: vou ser traído e ficar arrasado. Desde o casamento, Tyler sofria de disfunção erétil.
Os exames médicos confirmaram que ele era saudável e não tinha problemas físicos. Tyler sabia que a resposta estava além do seu alcance. Simplesmente não sabia onde procurar. Entretanto, sua sentença central funcionou como um mapa direcionando-o para onde precisava ir. Sentença central de Tyler: vou ser traído e ficar arrasado. Sem saber, ele não era o autor da sentença. Esse doloroso mantra ecoou 40 anos em sua história familiar. Embora Tyler desconhecesse o evento específico. Um ano após se casar com a primeira esposa, o pai de Tyler a encontrou na cama com outro homem. O choque foi insuportável. Ele saiu da cidade, largou o emprego, deixou os amigos e nunca mencionou o acontecimento. O filho só ficou sabendo quando seus sintomas apareceram e, por insistência minha, questionou se o pai tivera um relacionamento antes de se casar com sua mãe. Na sessão seguinte, Tyler relatou que, ao fazer a pergunta, o pai parou de respirar por uns instantes e seus lábios se contraíram. Parecia-me que, literalmente, tentava impedir que seu passado fosse revelado, mas acabou contando ao filho sobre a primeira esposa. Para Tyler, era evidente que, apesar do tempo, da distância e do novo casamento, o coração partido do pai nunca se curara por completo. A pendência em seu coração agora afetava o casamento do filho. Embora o pai nunca tivesse falado sobre a sua dor, os sentimentos fervilhavam no corpo de Tyler, que, sem saber, herdou o trauma paterno. A compreensão fez com que seu corpo acordasse de um sono profundo. Agora Tyler entendia por que estagnava ao tentar fazer amor com Jocelyn. Finalmente, adquirira as informações. Não dá para eu ler mais de lá. Desculpa. Tá bom? Tá ótimo, meu amor. Deixa eu só fazer uma. Peraí. De onde você parou? Tá, adquirir as informações por trás da paralisação do seu corpo. A impotência sexual permitia que se distanciasse do amor desejado. Superficialmente, parecia contraintuitivo, mas em um nível mais profundo ele compreendeu que tinha medo de ser magoado pela esposa. Ao ser capaz de ter relações sexuais com ela de forma inconsciente, Tyler se protegia, ao ser incapaz, perdão, se protegia da vulnerabilidade a qualquer traição da esposa. Ele não suportava a ideia de não ser bom o suficiente. Para Jocelyn, a mesma forma que o pai não foi bom o suficiente para a primeira esposa. A disfunção erétil o manteve a salvo da rejeição semelhante que poderia sofrer. A ideia de ser rejeitado por Jocelyn era um lugar que Tyler se recusava a visitar. Na insegurança, ele praticamente provocou a própria rejeição. Fazer a conexão era tudo o que Tyler precisava. Ele percebeu que Jocelyn realmente o amava e ficara ao seu lado durante as dificuldades sexuais. Embora tivesse herdado os sentimentos paternos, Tyler compreendeu que não precisava mais revê-lo. O pesadelo do pai não precisava atingi-lo. Por que, gente? Por que que esse padrão repetiu? Quem arrisca aqui? Quiser colocar no chat, ou se quiser abrir o microfone, por que que esse padrão repetiu? A gente tem uma questão bem pontual aí que a gente precisa observar. Por que que aconteceu com o pai e com o filho? O que não é muito usual, né? Geralmente o que acontece com o pai, pula uma geração, acontece com o neto. Mas aqui aconteceu algo não usual, não tão usual. Acontece também, mas geralmente a gente repete com os avós, mais o que os avós vivenciaram do que os pais vivenciaram. Alguém arrisca por que que isso aconteceu com ele?
Porque o que aconteceu? O pai foi traído, fugiu, literalmente, ele sai do espaço, e que diz aqui? Que ele nunca conta isso para ninguém. Na verdade, ele nunca contou nem para o filho. O terapeuta desconfiou e incentivou que o filho fosse questioná-lo. Só então ele trava o corpo, né? Cerra os lábios e acaba mostrando tudo aquilo que é. Vamos falar das leis, né? É o que a gente está estudando no curso e amanhã a gente tem sobre lei do pertencimento, né? Vamos falar sobre as leis. Tudo aquilo que é excluído e escondido, ele volta no sistema até que ele seja trabalhado. Eu não vou nem dizer aqui curado. A gente pode sim dizer curado, esse seria o ideal. Mas quando algo é vindo à luz, é trabalhado, eu, pelo menos na tentativa de resolver, é como se eu cuidasse e aquilo não precisa voltar com tanta força. Lembra que fala aqui no começo do capítulo que o rapaz é um rapaz jovem e forte, 28 anos e forte, fala aqui, de uma força física forte, e que ele tinha uma vida normal com a namorada, só quando casa que ele muda isso. Por quê? Porque o que aconteceu com o pai dele foi que o pai dele provavelmente tinha uma relação muito estável com essa primeira esposa. Então, o que eu posso dizer para vocês da percepção e da experiência? Talvez, se o pai dele tivesse vivenciado tudo isso que ele vivenciou do mesmo jeito, mas ao invés de fugir, porque o que ele fez? Quando ele foge, ele muda de cidade, ele não fala com os amigos, ele vai embora e começa uma nova relação, ele exclui aquilo. O que é excluir na visão sistêmica? Excluir é tudo aquilo que eu não quero ver, não quero falar, não, 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 tudo aquilo que eu nego. Quando eu trago algo à luz, ainda vamos imaginar que ele faça tudo isso, tá? Vamos imaginar um outro ponto, que ele pega a mulher na cama e ele resolve mudar de cidade. Ele fugiu. Mas chega na outra cidade, ele resolve olhar para isso. Aí ele procura um terapeuta, ele procura uma terapia, mesmo em outra cidade, porque talvez ele tenha vergonha de estar naquela cidade, ele vai trabalhar emocionalmente aquilo e ele vai se restabelecer. Ou seja, se ele vai trabalhar aquilo, ainda que seja na terapia, ainda que seja com psicólogo convencional, ele vai fazer o quê? Ele vai falar. Ele vai trazer à tona, ele vai reelaborar do jeito que é possível na terapia, mas quando ele precisa falar, ainda que seja falar para o terapeuta, ainda que seja uma terapia tradicional, TCC, seja qual for a terapia, mas ele precisa falar, ele já está tirando debaixo do tapete. Já não está mais excluindo. Mas, Gila, mas ele não falou para um monte de gente, ele falou só para o terapeuta dele. Sim, mas ele trouxe aquela questão que estava obscura, ele traz para a luz. Ele traz para ser ressignificada. Muito provavelmente nesse caso, esse pai nunca contou isso para ninguém mesmo, nem para nenhum terapeuta. Entende? Então, assim, tudo que é muito dolorido, tudo que é muito difícil, tudo aquilo que a gente faz, a gente, né, modo de dizer, qualquer pessoa do sistema faz força para esconder todos os segredos, prestem atenção, parece que todos os segredos, eles ganham uma força e depois aparecem de alguma forma. Então, ainda que seja trabalhado na terapia, ainda que seja conversado na terapia, ele não precisava expor a vida dele para todo mundo, mas ele escondeu um fato importantíssimo, o pai, né? Ele, o pai, escondeu um fato importantíssimo da vida dele e ele provavelmente nunca teve coragem de olhar para isso, nem com o terapeuta. Provavelmente ele se casou no segundo casamento com esses medos e provavelmente também ele não trabalhou. Ainda que ele tenha citado, vamos imaginar que ainda ele tenha citado para a segunda esposa que foi traído, provavelmente falou superficialmente e não tocou mais no assunto, porque é um assunto que dói, né? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso, com esse exemplo, tudo aquilo que dói na gente, seja bem-vinda, Kelly. Tudo aquilo que dói na gente, quanto mais dói na gente, por mais doloroso que seja, é aí mesmo que a gente tem que mexer. Então, sempre compensa buscar um psicólogo, buscar uma terapia, buscar algo que você vai
ressignificar aquilo dentro de você e falar sobre o assunto. Vou mostrar para vocês um livro, não é sistêmico, mas eu gosto muito. Vocês já devem, não sei se vocês já viram esse livro, Mãos de Luz. Ele não é, já? Ele não é sistêmico, ele fala sobre cura e energia, mas olha o que que é engraçado nele e me fez mudar muito a minha crença. Muitas vezes eu pensava assim: ah, mas isso que eu vou fazer vai fazer efeito? Eu pensava isso. Mas o que que ele fala nesse livro? Engraçado, eu estou estudando um livro e citando outro, né? Mas é tudo para ampliar a nossa percepção. Ele fala assim nesse livro, a Bárbara, né? Ela era uma cientista da NASA e aí quando ela sai da NASA, ela começa a trabalhar com terapias. Mas ela tinha um dom, mesmo sendo cientista e uma pessoa estritamente racional, que que ela via a aura das pessoas. Quando ela começou a trabalhar como terapeuta, ela começou a perceber que na ressignificação, olha que delícia, quanta gente entrando, seja bem-vinda. Ela começou a perceber que o campo áurico, quando uma questão voltava e era ressignificada, o campo áurico da pessoa se readaptava, ou seja, não era só o pensamento que readapta. Quando a gente trabalha uma questão difícil, não é só o nosso pensamento que se adapta. O que está em volta da gente, os nossos corpos, né, sutis aqui, que estão por fora do corpo físico, ele também se readapta. E as influências que uma questão mal trabalhada pode trazer no corpo físico de doença, por exemplo, ela pode ser evitada quando uma questão mal resolvida é trabalhada. Então, o que eu estou querendo dizer? Que falar sobre uma questão dolorosa é bom para a gente, por mais doloroso que seja, né? Eu reorganizo, eu sistematizo novamente, eu recomponho a minha forma de ver. Isso traz benefícios para mim. E há pouco tempo também eu vi um estudo, não sei se é nesse livro que tem, se eu não me engano, é que é nesse livro mesmo que fala, que foi provado, eu acho que foi no livro, mas acho que eu vi uma pesquisa também, que foi provado que a terapia mesmo convencional sendo muito bem direcionada, ela traz para o corpo de quem faz o mesmo efeito que uma dose de tratamento de medicamento antidepressivo. Então, o que isso quer dizer? Se eu falo de uma coisa difícil, se eu tenho um suporte, eu acho que essa é a questão. Talvez essa seja a grande questão. Quando eu tenho um suporte para me acolher, especialmente, nesse caso a gente está falando de suporte profissional, mas quando eu tenho um suporte para me acolher e eu trago aquilo que é doloroso para fora e eu ressignifico, além de ressignificar os pensamentos, eu ressignifico o meu campo de energia. Então, se aquilo poderia me afetar mal fisicamente, um órgão meu, eu já consigo resolver isso, ou pelo menos minimizar isso. E isso também tem efeitos positivos para gerações futuras. Porque qual é a nossa responsabilidade sobre a nossa vida, gente? Com esse entendimento sistêmico, a gente percebe que a nossa responsabilidade não é só nossa, sobre a nossa vida, é sobre o que pode vir depois da nossa vida, ou ao longo da nossa vida, como é no caso desse pai, ele foi traído na juventude. Quando o filho dele, aos 28 anos, casa, o filho dele sofre aquilo que ele não teve coragem de olhar para resolver, né? Então, se a gente para pensar dessa forma, é até assustador, porque nós somos responsáveis por tudo, por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente deixa de fazer. Então, quando a gente engole uma questão doída, e aqui a gente está falando de relacionamento, então eu vou me ater a esse ponto, quando a gente está com uma questão muito difícil no relacionamento entre nós, né? No nosso casamento e no nosso relacionamento. E eu vou ser mais direta com vocês, como vocês que me conhecem, sabem que eu não tenho filtro, né? Eu sou super sincera com as coisas que eu coloco. Ainda quando a gente olha para uma questão de um casamento e a gente pensa assim, não, não quero mudar agora. Não, não vou separar a essa altura, né? Vamos imaginar esse contexto. Mas ainda assim eu estou incomodada com algo, tem algo doendo. O que eu quero dizer, ainda assim vale a pena fazer uma terapia e tratar isso. Entende?
Ainda que você tenha essa. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, para que que eu vou fazer terapia? Eu não vou separar mesmo, ah, já estou casada há trocentos anos, aguentei até agora, aguento até o final. Não é assim que a gente pensa, né? Essa visão, especialmente esse capítulo, mostra para nós que não. Tudo aquilo que você pode ressignificar dentro de você, ainda que não seja. Não estou dizendo que toda terapia é para que a gente levar a gente para uma ou uma melhora total do casamento ou uma separação. Não é isso. Mas se algo entre nós, em nós mesmos, é trabalhado, oi, Paula, seja bem-vinda. É trabalhado, o efeito posterior disso pode ser mais leve, né? Ficou com calor, Denise? É para você mesmo que eu tô falando. Eu ia revelar os nomes, mas aí você ficou falando, né? Mas assim, ainda assim, o que eu quero dizer, ainda assim, mesmo que haja uma quase que um pacto, né, interno. Eu não vou mais deixar, porque fiquei até agora. Ainda que haja esse pacto interno, ainda assim é interessante ter um acompanhamento ou um trabalho, né? Ou vamos imaginar aqui, que nem aqui no nosso curso mesmo a gente fez a constelação da Ana, né? Da semana passada, dia 7. Ainda dentro do curso, vamos imaginar que vocês são do curso, queira fazer dentro do curso para olhar para essa questão, por exemplo, né? Por exemplo já é válido. Ah, não, eu quero fazer uma terapia. Olha, a Sofia tá aí. Quem quiser fazer terapia, procura a Sofia. Quero fazer uma terapia convencional. Faça a terapia convencional, mas não deixa de trabalhar aquilo que está te incomodando. Porque ainda que você não consiga encontrar a solução que você queria, você vai deixar esse campo menos pesado para os seus descendentes. Forte, né? É forte e ao mesmo tempo que nem eu falo, é assustador, porque a nossa responsabilidade é tão grande. Qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade, na verdade, assim, é ser muito verdadeira com o que a gente sente. Não adianta a gente querer esconder. Parece que quanto mais a gente esconde, pior é para os nossos filhos, né? Então, melhor a gente fala para o terapeuta, chora, vai chorar no banheiro, faz alguma coisa, mas não esconde, não nega a dor, né? Diga, Sofia. É, todas minhas amigas e amigos sabem que eu sou psicóloga, mas eu acho que até hoje só uma que fez psicoterapia sabe o que quer dizer. As outras eu acho que elas só têm uma ideia, eu acho que elas não sabem o que, que é fazer psicoterapia, quer dizer, ir para uma psicóloga e colocar suas questões. A maioria acha que a psicóloga senta lá só para ouvir, né? Ter alguém, um ouvido para me ouvir. E você falando essas coisas me remete muito assim, à consciência que a pessoa adquire ao relatar o seu problema, porque o Exatamente. psicólogo, ele funciona como espelho, ele reflete o que a pessoa diz, só que com consciência. Normalmente as pessoas não têm consciência do que está acontecendo, e nem porque as questões se repetem. A maioria, essa questão que você sempre fala, da, da constelação mesmo, né? Que as coisas se repetem quando não são vistas. Pelo menos dentro do que eu conheço da teoria do Jung, que é o que eu sigo, isso está na teoria dele como sombra. O É a Jung, teoria de o Bert sombra. Hellinger bebeu muito da fonte de Freud e de Jung, né? Muito, né? É, é. Então, realmente na teoria dele, ele fala que tudo que for escondido vai voltar com muita força, porque eu vou colocar para vocês a história da Bela Adormecida. É, né, na Bela Adormecida, eu posso falar sobre isso, Dila, um Pode pouquinho? sim, claro. Tá, tá. Na Bela Adormecida, na história, nasceu a princesa e os reis convidam todas as fadas para darem presente para ela, né? E as fadas dão em presentes encantadores, né, de fadas, só que eles não convidam uma delas. Essa que não é convidada, eles não sei exatamente o motivo, porque elas não convidam aquela fada, mas não convidam. Quando a última fada dá o seu presente para a bebê recém-nascida,
a fada que não foi convidada aparece furiosa, completamente furiosa, porque ela não foi convidada. E nisso é que ela lança a maldição quando fizer 15 anos, vai espetar o dedo e vai adormecer, e só vai acordar se alguém se apaixonar por um amor verdadeiro por ela. Essa fada que apareceu por último, que foi excluída dos presentes da princesa, é a nossa, qualquer questão nossa que a gente esconde é representada por essa fada que não é convidada. É o assunto que foi excluído, que a pessoa excluiu por motivos, mil motivos, né? Porque a família não permite, questões familiares, geralmente, né? Então, ela volta porque ela não participou, porque ela morre de raiva, ela fica com ódio porque não foi convidada. Quer dizer que todos os elementos dentro da gente desejam participar. Sim, e olha como o Bert é sábio, né? Enquanto você acalma a sua voz, como o Bert é sábio. Isso, a história essa história da Bela Adormecida é muito antiga, muito antes do Bert Hellinger nos apresentar as ordens de amor. Mas eles já estavam incutidos aí no subconsciente, de alguma forma, no inconsciente coletivo, né? Porque o que que diz É, essa ordem que a Sofia está citando? A ordem, o excluído, né? Todo mundo tem direito de pertencer, é o que a gente está estudando no curso. A lei do é, pertencimento, todo mundo tem direito de pertencer. Quando algo, quando alguém ou algo, prestem atenção, ou algo, porque a gente só imagina que a gente só exclui alguém, mas a gente também exclui algo. Nesse caso que a gente está estudando aqui, ele excluiu a traição. Mas isso. quantos de nós não podemos, às vezes, esconder, excluir um abuso, ou excluir um roubo, né? A gente não quer falar, então a gente exclui algo. Não necessariamente é somente quando a gente exclui alguém. Quando eu excluo Uhum, algo, também eu estou ignorando, eu não estou dando a esse algo que aconteceu o direito de pertencer, como cita uhum. aqui, e é como os exemplos que eu estou dando para nós aqui, né? Dentro do. A gente está falando de relacionamento de casal, que é o assunto que a gente está estudando, mas dentro do relacionamento de casal. Dizer que você vai fazer uma terapia não quer dizer necessariamente que você vai, olha, eu vou porque eu vou resolver, eu vou separar. Ué, se Não, tiver que ser, beleza. Mas muitas vezes é só para você trazer, como você falou, né, Sofia? A consciência de que daquilo que você sente e reelaborar aquilo. Isso já é suficiente para que não se repita e lá na frente alguém tenha que pagar esse preço. Quer falar mais alguma coisa, é, Sofia? Já disse. quero É. várias pessoas que eu já atendi consideram esse retorno da sua própria sombra, se for lá, se ela tomar consciência disso, antes dela tomar consciência, ela acha que é uma maldição da família, uma maldição, sei lá, na vida dela, individualizada, que ela foi amaldiçoada por alguém, por isso, que está repetindo na vida dela, né? Enquanto não tomar consciência do que está acontecendo, ela acaba considerando isso, ou um castigo de Deus, né? Frase do Porque Jung não. que diz assim, ó, até que você torne consciente, o subconsciente governará a sua vida e você chamará Isso, isso de destino. exato. É. Eu arrepio de falar disso, porque enquanto a pessoa não toma conhecimento do que está acontecendo dentro dela, ela imagina, mesmo como seres antigos, né? Ah, são os deuses que estão castigando, né? E não, né? São elementos trabalhando dentro da gente para o nosso próprio bem, né? Porque repete para que a gente olhe, né? Verdade. Enquanto não olhar, vai repetir. Sejam É bem-vindos. isso, Vocês obrigada. que chegaram agora, Adriana, Maria Cleude, sejam bem-vindas. Kelly. Obrigada a você por contribuir, ô, Sofia. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Nessa história, no conto, nesse conto dessa forma. Bom, É bonito. eu Aham. eu acho que a nossa reflexão aqui de perceber
E para quem chegou agora, a gente está estudando a página 196 do Não Começou com Você, sobre relacionamento de casal. O que a gente quer dizer é assim, que dentro de um relacionamento de casal, se algo nos incomoda, a gente precisa trabalhar. Às vezes você vai falar assim para mim, Dila, mas não dá para falar com ele, ele não me ouve. Eu sei, amigas, eu sei, eu também tenho um aqui. Entende? Mas para isso que eu tenho uma psicóloga, entendeu? Para isso que eu tenho alguém para conversar, para isso que eu fui na constelação ontem, entendeu? Porque de alguma forma isso precisa ser trabalhado. Quando isso é trabalhado em você, já alivia muito, né? Já alivia muito, muito, muito. Viu, Denise? Então, às vezes, achar alguém para falar, ou, sei lá, na constelação, não quer dizer, porque assim, dá muito medo na gente, e eu vou falar para vocês por mim mesmo, nossa, o medo de ter que tomar uma decisão, né? Isso é muito difícil para nós mulheres, especialmente, e para nós que estamos no relacionamento há muito tempo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, e dentro do que esse livro traz, não necessariamente que eu tenho que tomar uma decisão, se sim, se não, se continuo, se paro, não. Mas aquilo que não está bem em mim, eu preciso trazer à luz. Quando eu trago para a luz, quando eu trago para a consciência, já minimiza o efeito nas gerações futuras. Assim como aqui no caso o pai que era traído não falava, o filho acabou pagando, né? A Paula colocou, descobri agora onde era, deixa eu ver, que cortou aqui. Descobri agora onde veio o vício do meu filho. Eu tive um namorado muito tempo atrás, terminei com ele mesmo amando. Depois casei sem saber. Agora uma pessoa com vício e no presente o vício está. Hum, terminou, mas você nunca, nunca ressignificou essa história, né? Pode fazer um movimento para ele, viu? Pode fazer um movimento para ele, né? Volta atrás, porque assim, ó, o que que a gente aprende? Eu não sei lá no que você estuda com Jung, Sofia, mas o que a gente aprende na constelação? Que os movimentos que a gente faz, eles são atemporais. Pode ser algo do passado, eu venho e trago à luz e ressignifico agora. Pode ser até dentro do curso, Paula. Vamos imaginar que você queira fazer um movimento de olhar para isso. Eles são atemporais. Então, aquilo que eu trago agora e ressignifico agora, ou reestruturo agora. Então, assim, você pode dizer para ele lá no movimento que você for fazer: olha, era a consciência que eu tinha, eu só sabia fugir de você. Hoje eu reconheço o quanto você é importante para mim, o quanto eu amo, o quanto eu o amo, tô falando no presente, o quanto eu o amo e o quanto o meu filho me mostra que eu ainda amo você, de uma forma ou de outra, tá? Não tenha medo de falar que ama no presente. Você pode ter outros amores, mas foi muito importante para você. Amei, amei. Isso para mim, eu amei tal pessoa. Eu acho assim tão difícil, porque se a gente gostou muito, não fica lá atrás, né? O quanto, tá? E aí, assim, você não precisa me falar nada, nem precisa abrir o microfone, porque o seu corpo está reagindo, né? Tem amor, e você sabe disso. Se não tivesse, seu filho não estava representando. Então, faça um movimento. Isso pode trazer um pouquinho mais de leveza para a jornada do seu filho, tá bom? Mas também não é só isso, tá? Tem questões com o pai dele. Mas isso a gente trabalha na constelação, tá? Não é só isso. Tem questões com o pai dele. Ele é o menino que traz para você questões das suas relações com o masculino. Parece que ele quer representar tudo, tá? Mas eu não vou falar mais, só vou entrando aqui, né? Daqui a pouco eu tô lá, já nos campos. Mas você sentiu, eu sei que você sentiu, dá para ver que você sentiu. Então vamos lá, alguém gostaria de ler O Amor Cego? A Sofia não pode gastar muita voz. Cris, ó, página 196, a gente vai começar agora no Amor Cego. Pode abrir seu microfone, isso. Tá. Estão me ouvindo? Sim, vou aumentar um Tá? pouquinho. Tá um pouquinho longe o seu som, mas eu vou aumentar um pouquinho. Pode. Vê agora se melhorou. Sem Melhorou, o mais perto microfone. sim. Tá? Sim. Sem o fone, aliás. Amor cego. O antigo poeta Virgílio declarou: o amor vence tudo. Se o amor for grande o suficiente, o relacionamento será bem-sucedido, independentemente da dificuldade. Até os Beatles afirmaram: Love's
Love is all you need. Amor é tudo que você precisa, em tradução livre. No entanto, com a infinidade de lealdades inconscientes que agem de forma oculta em nossa vida, pode ser mais adequado dizer que o amor, aquele manifestado inconscientemente nas famílias, pode vencer a capacidade de manter um relacionamento afetuoso com o nosso parceiro. Enquanto permanecermos presos na teia de padrões familiares, enfrentaremos dificuldades nos relacionamentos. Porém, quando aprendemos a desemaranhar os fios invisíveis da história familiar, desvendamos sua influência sobre nós. Decifrar a linguagem central possibilita essa descoberta. Ao descortinar o imperceptível, nos tornamos mais livres para dar e receber amor. O poeta, acho que é Hilke que fala, entendeu a dificuldade de manter um relacionamento ao escrever: ter amor de uma pessoa por outra talvez seja a coisa mais difícil que nos foi dada, a mais extrema, a derradeira prova e provação, o trabalho para o qual qualquer outro trabalho é apenas uma preparação. A seguir, há 21 dinâmicas familiares que prejudicam a intimidade conjugal. Algumas delas podem até mesmo nos impedir de iniciar um relacionamento. 21 dinâmicas ocultas que podem afetar os relacionamentos. 1. Você teve um relacionamento difícil com a sua mãe. A pendência com a mãe provavelmente se repetirá com seu parceiro. 2. Você rejeita, julga ou culpa um progenitor. As emoções, as características e os comportamentos que você rejeita em um progenitor provavelmente continuarão a habitá-lo de forma inconsciente. Você pode projetar as reclamações sobre o progenitor em seu parceiro ou atrair um parceiro que incorpore características semelhantes às do progenitor rejeitado. Talvez compense a rejeição nas dificuldades conjugais, deixe seu parceiro ou seja abandonado por ele. Seus relacionamentos podem parecer vazios ou você pode optar por ficar sozinho. Um vínculo estreito com o progenitor do mesmo sexo parece fortalecer a capacidade de nos comprometermos com um parceiro. 3. Você se fundiu com os sentimentos de um progenitor. Se um progenitor tiver sentimentos negativos em relação ao outro, é possível que você os mantenha em relação ao seu parceiro. Sentimentos de descontentamento conjugal podem ser transmitidos entre gerações. 4. Você sofreu uma ruptura no vínculo inicial com sua mãe. Com essa dinâmica, é provável que você experimente certo grau de ansiedade ao tentar se relacionar. A ansiedade costuma aumentar à medida que o relacionamento se aprofunda. Sem saber que ela provém de uma ruptura do vínculo inicial, você pode começar a encontrar defeitos em seu parceiro ou criar outros conflitos que possibilitem o distanciamento. Também pode sentir-se carente, pegajoso, ciumento ou inseguro. Ou, de modo inverso, parecer independente e não exigir muito. Talvez você evite relacionamentos por completo. 5. Você se responsabilizou pelos sentimentos de um progenitor. Idealmente, os progenitores fornecem e os filhos recebem. Idealmente, os progenitores fornecem e os filhos recebem. Porém, para muitas crianças com pais tristes, depressivos, ansiosos ou inseguros, o foco pode ser proporcionar conforto em vez de recebê-lo. Em tal dinâmica, a experiência de ter as necessidades satisfeitas pode se tornar secundária,
e a experiência de acessar os instintos pode ser ofuscada pelo impulso habitual de cuidar em vez de ser cuidada. Mais tarde na vida, essa criança pode oferecer muito ao seu parceiro, prejudicando o relacionamento. Ou o Cris, contrário, ao se sentir sobrecarregada pelas necessidades alheias, ela pode ficar ressentida ou se fechar emocionalmente conforme o relacionamento evolui. Cris, só um Se- minutinho. Eu tirei foto desse, porque eu achei muito importante mesmo essas 21 dinâmicas. Eu tirei foto dessas dinâmicas e coloquei lá no grupo, tá bom? Se alguém quiser acompanhar a leitura e também para a gente refletir depois, porque assim, você está lendo, eu estou aqui pensando. Da verdade, por mais que a gente leia, a gente estuda, essas dinâmicas eu acho que a gente vai precisar reler sozinhas, né? Elas são muito profundas e muito importantes. Então, assim, a gente vai estudar aqui, mas eu coloquei lá no grupo para quem não tem um livro, para ler depois num outro momento, ler com mais calma, refletir, pensar e sentir. Porque a gente parece que a gente vai cometer isso e a gente vai esquecer que cometeu isso, né? Por isso que eu coloquei lá, tá? Eu parei aqui para poder tirar foto. Você quer ler mais um pouquinho ou quer intercalar aqui? Fica à vontade, você que sabe. Alguém quer ler? Mais alguém quer ler? Ó, eu vou ler então. 6, 7, 8. Aí você continua de novo, tá, Cris? Tá ótimo. A Sofia tá com a voz ruim. Seus genitores eram infelizes juntos. Se os seus pais enfrentaram dificuldades e não se deram bem juntos, talvez você não se permita ter mais do que eles. Uma lealdade inconsciente pode impedi-lo de ser mais feliz do que seus pais, mesmo que você saiba que eles desejam a sua felicidade. Em uma família na qual a alegria é limitada, os filhos podem ser culpados ou incomodados quando estão felizes. Não, é só tapa na nossa cara, né, minha gente? Hoje tá difícil. Meu Deus, ninguém tá percebendo que eu tô enfrentando problemas de relacionamento, não, né? É só tapa na Dila, cara, minha gente do céu. Como que a gente Dila, se posso sente? fazer um comentário? Pode. Gente, quem é que não recebeu uma carga dessa? É verdade. Não é? Em um maior grau, outro em menor grau, né? Então, vai muito de acordo com o que a criança captava dos pais, né? De repente, os pais nem tinham essa intenção, nem estavam, né, nessa dinâmica muito forte, mas a criança percebeu do jeitinho dela uma dessas situações aqui, né? Eu não sei no meu caso, se eu sou muito crítica comigo, eu não sei vocês. Engraçado, eu mais olho o quanto eu estou reproduzindo dos meus filhos do quanto eu recebi dos meus pais, entende? Eu acho que talvez a minha o meu querer não errar, né? Porque, nossa, ela estuda sobre o assunto, né? Uma vez meu irmão falou assim para mim, uma relação difícil, né? Ele mora fora do Brasil, ele falou assim: Você, que é terapeuta de família, vai fazer uma coisa dessa? Eu falei, nossa, gente, eu não posso nem soltar um pulo nem ter chulé, né? Porque então, eu acho que, assim, falando por mim, né? A minha cobrança em relação ao que eu vou deixar para os meus filhos é muito grande sobre mim mesma. Porque é como se eu tivesse lido isso agora e eu falo assim, nossa, eu li, eu sei, então eu não posso errar, né? Não sei como que é para vocês, né? Mas parece que a gente que estuda, a gente se cobra mais ainda. Talvez a gente vai errar um pouco menos, mas a gente sempre vai errar, né? Bom, vamos lá. Se seus genitores se separaram, caso seus pais não percebam, não permaneçam juntos, é possível que inconscientemente você também abandone seu relacionamento. Isso pode acontecer quando você atinge a idade deles e na época da separação. Babado isso. Vou ler de novo porque a gente já leu isso dentro do livro, ó. Caso seus pais não permaneçam juntos, é possível que inconscientemente você também abandone seu relacionamento. Isso pode acontecer quando você atinge a idade deles na época da separação. Aqui nesse livro mostrou muitas repetições de padrão similar na mesma idade, né?
Na mesma idade, quando aconteceu uma situação difícil com os pais, na mesma idade os filhos reproduzem. Quando mantém o relacionamento pelo mesmo tempo, ou quando seu filho atinge a idade que você tinha quando seus pais se separaram, ou continuará no relacionamento, mas você viverá emocionalmente afastado. Seu pai ou avô rejeitou uma ex-parceira, nossa senhora, que nem você falou mesmo, quem nunca vai saber nossos avós naquela época que era, principalmente é, antes de nós, né? Era muito mais, o machismo era maior, a necessidade de ter muitas mulheres era muito maior, né? Então, se o seu avô deixou uma ex-esposa ou terminou com uma ex-parceira que achava que a relação levaria ao casamento, você, como filho ou neta, pode expiar essa rejeição ao ficar sozinha. Você pode sentir que não é boa o suficiente, assim como a mulher não foi boa o suficiente para o seu pai ou o seu avô. Vou fazer um comentário desse tópico 8, porque esse caso é um dos, às vezes, que é difícil a gente pegar, a gente perceber, tanto nas constelações, imagina na vida normal, sem a ajuda da constelação. Perceber de quem você está tomando a questão. O Bert fala assim que quando há um compromisso, uma fala, não precisa ser um anel e nem assinar um documento. Se alguém falou assim, olha, eu vou casar com você, às vezes fez juras de amor, vamos falar dos tempos passados, só para a mulher dá para ele, por exemplo, né? Mas se houve uma fala, vamos imaginar que um avô fez uma fala para uma moça e a moça acreditou na fala dele e ela se sentiu comprometida, aquilo já é suficiente. E isso faz com que ela já faça parte do sistema. Então, ela se torna a primeira mulher. E é difícil a gente pegar, por quê? Quando a gente vai posicionar o campo, a gente fala da avó, né? Um exemplo. A gente geralmente não sabe se o avô prometeu algo para uma outra moça. E recorrentemente a gente pega casos similares de promessas, né? Mas é mais difícil pegar, por quê? Porque é não oficial. Não precisava ter um compromisso, ter dito que era um noivo, por exemplo. Um noivado é um pouco mais fácil da gente perceber, mas o Bert fala: se houve uma promessa, se houve um compromisso e a outra pessoa se sentiu comprometida, pronto, essa pessoa já faz parte do sistema. Tudo bem? Vamos lá? Seja bem-vinda, Kelly. Você lê para mim? Ou você lê, Cris? O grande. Eu posso ler? Pode, Kelly. Ó, 199. A gente está no trechinho 9. O grande amor 9. da mãe partiu o coração dela. O grande amor da sua mãe partiu o coração dela. Você, como filho, pode inconscientemente absorver as dores maternas. Talvez perca seu primeiro amor, carregue os sentimentos melancólicos da sua mãe, ou se sinta imperfeito ou insuficiente, assim como ela se sentia. Você pode achar que nunca está com a parceira desejada. Como filho, é possível que tente substituir energeticamente o primeiro amor e se torne uma espécie de parceiro da sua mãe. 10. Achei esse Quer trecho, falar? achei esse trecho interessante, ó. Você tente substituir energeticamente o primeiro amor. Parece estranho falar, mas assim, não é dizer que vai reproduzir exatamente as mesmas coisas que o outro fazia, mas a energia do cuidado, né? E é isso que reproduz. Essa palavra acho que é interessante a gente prestar bem atenção. Substituir energeticamente aquele primeiro amor, né? A energia, a sensação, né? É isso. E às vezes a pessoa não consegue nem ter outro relacionamento devido a isso, né? Aham. Tá energeticamente preso ali, né? 10. O grande amor do seu pai partiu o coração dele. Você, como filha, pode inconscientemente absorver as dores paternas. Talvez perca o seu primeiro amor, carregue os sentimentos melancólicos do seu pai, ou se sinta imperfeita ou insuficiente, assim como ele se sentia. Você pode achar que nunca está com o parceiro desejado.
como filha, é possível que tente substituir energeticamente o primeiro amor e se torne uma espécie de parceira do seu pai. Seria a filhinha do papai? Sim, sim. 11. Um dos progenitores ou avós ficaram sozinhos. Se um dos seus pais ou avós não se relacionou com mais ninguém após ser abandonado ou ficar viúvo, você também pode acabar sozinho. Se esta se está em sua relação, pode criar conflito ou distanciamento, de modo que também se sinta sozinho. Em uma lealdade tácita, você inconscientemente encontra uma forma de compartilhar a solidão. 12. Um dos progenitores ou avós sofreu em um casamento. Por exemplo, se a sua avó está presa em um casamento sem amor, ou se o seu avô morreu, bebeu, apostou dinheiro ou foi embora, deixando sua avó sozinha para criar os filhos. Você, como neta, talvez associe inconscientemente essas experiências ao casamento. Você pode revivê-las ou se opor ao compromisso por medo de que sua situação seja a mesma. 13. Um progenitor foi menosprezado ou desrespeitado ou pelo outro. Você, como filho, pode recriar a experiência parental sendo desrespeitado por seu parceiro. 14. Um progenitor morreu precocemente. Se durante a sua infância um dos pais morreu, você pode se distanciar física ou emocionalmente do seu parceiro quando atinge a idade do progenitor na época do falecimento. Quando mantém um relacionamento pelo mesmo tempo ou quando seu filho atinge a sua idade, quando seu pai faleceu. É o que a gente já leu no livro, né? Ah, tá fechado o seu áudio. Você lendo isso, me veio um pensamento assim, o quanto é importante a gente trabalhar a parentalidade consciente, né? No meu trabalho eu trago tanto a pedagogia sistêmica, e dentro da pedagogia sistêmica isso também, mas a parentalidade consciente. Parece ser coisas tão distintas, né? A constelação, a educação sistêmica, a parentalidade consciente, mas não é. Na verdade, elas têm uma mesma finalidade, porque assim, nem todos os pais têm esse conhecimento que a gente está tendo, mas se eles percebem com consciência a forma como educam seus filhos, porque na verdade, qual que é o nosso trabalho sistêmico? É a gente trazer menos traumas ou propor que se gerem menos traumas para as próximas gerações. E aí eu entendo que a parentalidade sistêmica, a parentalidade consciente, e pode ser consciente e sistêmica juntos, ela já minimiza um pouco possíveis traumas que a gente pode gerar nas próximas gerações, né? Parece ser coisas tão distintas, às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande eu já tenho dificuldade de manter meu perfil no Instagram, né? Vocês veem que eu faço muitas coisas e trabalho, então eu tenho muita dificuldade. E essa dificuldade de falar dos três assuntos, da constelação, da parentalidade consciente e da educação sistêmica, mas parece que ouvindo você ler, olha como é legal, né? Quando às vezes eu leio, eu tenho a percepção, mas ouvindo outra pessoa ler, parece que ressoou aquilo em mim. Não, é isso mesmo. Como se algo falasse para mim, é isso mesmo. É esse o caminho, tá certo? Também tem que falar de parentalidade consciente. Isso também é o efeito, né? A gente vai lá na raiz para evitar depois um movimento de que a gente não precisa fazer tantas constelações depois e ressignificar tantas coisas. Sempre vai ter coisas, mas o mínimo que a gente deixar de trauma para gerações futuras, melhor ainda, né? É a consciência, né? Uhum. Que a gente está tendo aqui.
e a lealdade. Acaba em mim. É. Mas a gente tem que trabalhar muito, muito. Na verdade, no México, eu não sei se eu já, acho que não sei se eu já comentei aqui, mas eu comentei muito com os meus alunos, né? Tem o CUDEC, né? Que é a Universidade Alfonso Malpica, que é a universidade da Angélica Oliveira, onde o Bert Hellinger começou a fazer os movimentos lá com os pais. Ele começou nessa universidade, foi a primeira, que é a Universidade Mexicana, que é 100% sistêmica. E lá tem uma escola para pais. A Angélica Oliveira criou a escola para pais, que é justamente para que os pais, ainda com as crianças pequenas, comecem a tomar consciência sistêmica. E o Bert, ele ia para o México para fazer, ele fazia constelação com os pais, acredita? Que máximo, né? Segunda-feira passada que eu não dei, que eu não dei o curso, não, segunda-feira retrasada que eu não vim, né? Fazer o estudo com vocês, porque eu estava numa reunião com o professor Lúcio, que era um amigo do Bert, um dos amigos do Bert. O Lúcio era um amigo e o Inácio era outro. E, e ele me convidou para dar aula no curso de pedagogia sistêmica, no curso de pedagogia com transversalidade sistêmica lá na faculdade que ele acabou de liberar esse curso. E ele fala isso, ele fala, Di, eu vou tentar trazer a Angélica Oveira para o Brasil, porque elas são pioneiras nesse movimento, que se a gente parar para pensar, é um movimento de parentalidade consciente dentro da universidade, legal, né? Que é lá é uma escola, faculdade e tem graduação e pós-graduação sistêmica. E aí, gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu conto para vocês, cenas dos próximos capítulos. Eu serei professora da faculdade e quando a Angélica vier, eu conto para vocês também. Conto tudo, tá bom? Diz aí que o professor Lúcio tá mexendo os pauzinhos, né? O professor Lúcio é aquele que eu falo para vocês, que era o amigo do Bert, que gostava de andar no jardim da casa do Bert Hellinger. O Inácio também, né? O Inácio contou isso no meu evento, né? Mas o Inácio, ele lida mais com a Sophie, porque o Inácio é o que cuida da parte administrativa da Hering Schule no Brasil, né? E ele sempre fala isso. O Bert gostava muito de conversar, de andar com ele. E eu acho muito legal ter esse contato com pessoas que conheceram o Bert tão próximo que eu não conhecia, eu conheci a Sophie, conheço a Sophie, né? Mas não conheço o Bert. E contar para vocês e contar essas experiências que têm dado certo, por enquanto, só no México, né? Mas o professor Lúcio e o Nácio Junqueira têm feito essa força de tentar trazer para o Brasil. Qual é o nome completo do Lúcio? O Inácio é Inácio Junqueira, é o presidente do Instituto Brasileiro de Constelações Familiares. E o professor Lúcio, você acredita que eu não sei o nome dele inteiro? Mas a faculdade dele é a Faculdade Sim. Se você entrar na Faculdade Sim, que agora que ele acabou de liberar esse curso, tem Instagram, Faculdade Sim. Eu vou perguntar para ele o nome dele, tô até com vergonha de não saber o nome dele. Eu falo tanto com ele e não sei o nome dele. É que o Inácio sempre se apresenta como Inácio Junqueira, que é o presidente do IBCF. Isso, Faculdade Sim. Isso mesmo, tá bom? Ele acabou de liberar o curso de pedagogia, vai ser o primeiro do Brasil com transversalidade sistêmica. E eu vou dar curso nessa parte aí, tá bom? Fugi um pouquinho do assunto, mas assim, eu acho que as nossas reflexões também ajudam, né? O que que eu quis dizer aqui? Quando a gente também exerce uma maternidade ou uma parentalidade mais consciente, a gente deixa menos trauma dos nossos filhos. É o que eu tento fazer, porque eu acabei de falar com vocês, né? E quando a gente consegue fazer isso antes, por exemplo, quanto mais jovem a mãe, quanto menorzinho o filho, que é o que eles fazem no CUDEC, acredito que os efeitos sejam muito mais positivos. Não quer dizer que a gente não vai conseguir ajudar um filho adolescente, mas se a gente tem mais consciência quando eles são menores, menos marcas vamos deixar neles, né? Vamos lá, você parou no 15, né? Sim. Eu vou ler o 16, tá bom? Não, 15 não li, né? Não? Então leia. Leia, eu vou deixar a Cris ler um pouquinho também. A gente divide esse restinho que tem. Pode ler o 15. Tá. Um progenitor maltratou o outro. Se seu pai destratou a sua mãe, você, como filho, pode maltratar sua parceira da mesma forma, para que ele não seja o único homem mau. Como filha, você pode ter um parceiro que maltrate ou de quem você se sente distante, pois talvez seja difícil ter uma felicidade do que mais felicidade do que a sua mãe.
ali mais um pouquinho. Lê o 16 e depois a Cris lê o 17, 18 e 19 e eu leio os dois últimos, tá bom? Tá. Você magoou um ex-parceiro. Se magoou um ex-parceiro, você pode, de forma inconsciente, tentar compensar essa mágoa, sabotando um novo relacionamento. O novo parceiro, inconscientemente, sentindo que pode receber um tratamento semelhante, talvez até mantenha certa distância de você. Ok. Cris, você quer ler 17? Se mais alguém quiser ler, é só se manifestar, tá bom? Tá. 17. Você teve vários parceiros. Fala mais pertinho dos. Tá um pouquinho distante seu som, um pouquinho mais pertinho, tá? 17. Você teve vários parceiros. Tá bom assim? Sim, tá Ou para melhor. baixo? Bom? Se você teve muitos parceiros, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Mas não, já está no 100. Se você teve muitos parceiros, pode ter prejudicado sua capacidade de se relacionar. As separações podem se tornar mais fáceis. Os relacionamentos podem perder a profundidade. 18. Você sofreu um aborto ou entregou uma criança para adoção. Na culpa, no remorso ou no arrependimento, você pode dificultar sua felicidade em uma relação. 19. Você era o confidente da sua mãe. Quando menino, você tentou satisfazer as necessidades não atendidas da sua mãe e fornecer o que ela sentia e que não poderia obter de seu pai. Mais tarde, pode ter dificuldade em se comprometer. Talvez se feche emocional ou fisicamente, temendo que sua parceira, assim como sua mãe, exija ou precise muito de você. Um menino que era confidente da mãe costuma ter relacionamentos efêmeros. Ele pode até se tornar um mulherengo, deixando um rastro de corações partidos. A solução é um vínculo mais estreito com o pai. Ok, o 20. Você é a favorita do seu pai. A menina que é a próxima do pai, a menina que é mais próxima do pai do que da mãe, costuma ser insatisfeita com os parceiros escolhidos. A raiz do problema não é o parceiro, mas a distância que ela sente da mãe. A relação de uma mulher com a sua mãe pode ser indicador de quão satisfatório está o relacionamento com o seu parceiro. Alguém da família não se casou. Você pode identificar com o pai, um avô, uma tia, ou um tio ou um irmão mais velho que nunca se casou. Talvez essa pessoa tenha sido desprezada, ridicularizada ou inferiorizada por outros membros da família ao se alinhar inconscientemente com esse parente. Você também pode não casar. Meu Deus do céu. São tantas possibilidades. Bom, coloquei lá no livro que eu vou sugerir que vocês, no grupo, que vocês passem o olho e percebam ali onde está a questão que você acredita que pode se identificar. Porque eu acho que mesmo a gente lendo aqui, a minha sensação é que não é suficiente, que a gente tem que rever. Não dá essa sensação? É porque é muita informação, né? Então eu vou só pausar o vídeo e a gente vai tirar uma fotinho, tá?